Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa sexta-feira, 11 de abril de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques de hoje. No tempo, a gente ainda vai acompanhar chuvas concentradas no centro-norte do Brasil. Destaque para essa chuva lá no estado da Bahia. Temos também alerta do IMET para chuva intensa, principalmente mais ao norte do estado do Maranhão. E além disso, a gente segue monitorando também as chuvas no litoral de Santa Catarina. Inclusive, tem alerta da Defesa Civil para essa continuidade de chuva bastante volumosa também nessa sexta-feira lá no litoral do estado catarinense. Já no dinheiro, a gente tem acompanhado que, apesar dessa escalada da guerra comercial, as commodities agrícolas operam em alta no pregão dessa sexta-feira. Nesse instante, a gente está falando de alta de mais de 1% para os preços da soja lá no mercado internacional. Assunto para Vlamir Brandalize, que estará conosco daqui a pouquinho para falar de soja, para falar de milho. E hoje, sexta-feira, também tem o nosso tradicional arroz com feijão. E além disso, a gente também acompanha essa escalada dos preços do café, subindo mais de 4% lá no mercado internacional também nessa sexta-feira. Mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, já quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio, com a força do produtor que está aí no campo produzindo o nosso alimento. Então, vamos começar? Vinheta do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira no ar. E nós já vamos acompanhar agora os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou aí, né, João Batista? Você sabe qual que é a relação de troca do ovo de chocolate com o arroz? Já vamos comentar isso aí. E do ovo de galinha com o arroz também vamos comentar hoje aí a relação de troca. Hoje temos o feijão, né? Feijão segue, o consumidor comendo feijão. Não tem picanha, vai feijão. Com relação à semana da soja, muita soja negociada, 6 milhões de toneladas negociadas nessa semana, João Batista, muita soja negociada, cotação boa, mercado de balcão melhorou, produtor aproveitou as negociações aí, girou bem. Daqui a pouco nós vamos comentar isso aí. Hoje nós estamos aqui, ó, Antônio Linto, olha aqui, ó, é o paraíso, né? Aqui se produz de tudo, João Batista, até cabutiá tem por aqui. E hoje também temos o milho, né? Milho também é uma semana de muitos negócios, o pessoal aproveitou aí, tivemos cotações fortes no milho, tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro nessa sexta-feira, daqui de Antônio Linto. Segue desenhando um mês de abril, ou pelo menos os próximos 15 dias, com uma situação muito boa em termos de chuva espalhado aí pelo Brasil. E possibilidade de um frio forte no final da próxima semana. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, uma sexta-feira típica de poucos negócios nas principais praças pecuárias. Por um lado, a indústria tenta reduzir as ofertas pelo preço da arroba em todas as praças, mas os pecuaristas resistem. E o mercado de reposição? Esse sim segue com preços mais altos e uma alta média de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado de confinamento e de pecuária como um todo segue otimista. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre o mercado de pecuária nesta sexta-feira. Volatilidade é o nome do jogo.
os preços estão em alta. Amanhã entra a retaliação da China, então o pessoal está comprando Chicago. A soja, $10,45 por bushel, o dólar está estabilizado. Não vão pescar coisíssima nenhuma, vamos trabalhar, vamos ficar de olho nos preços e aproveitar. Amanhã é outro dia, vamos trabalhar. Pegue o telefone, volatilidade nos preços, bom para o agro brasileiro. E vamos em frente, Fernanda Custódio. Vamos em frente, João. E aí, a gente faz, né, todo início de edição aqui do programa do Tempo e Dinheiro, a gente tem o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. A gente já vai colocar na tela para vocês. É só enviar uma mensagem para esse número, que é o 19998132915. São 7 dias grátis. Você entra no clube e você vai ter acesso a várias informações. São conteúdos exclusivos de clima, as informações, últimas informações ali. Nós temos os preços atualizados, valores dos prêmios, enfim, todas as informações para que você seja o produtor rural mais bem informado e consiga tomar a decisão aí dentro da sua propriedade no melhor momento também. Então, só para a gente reforçar aqui, envie o número para esse telefone que aparece na tela, é o 19998132915. Aí a gente está esperando vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora a gente vai para o nosso primeiro destaque de hoje, clima em São Paulo. Vamos acompanhar, porque nós temos informações do jornal O Tempo, falando São Paulo deve ter um dia de céu nublado com pancadas rápidas nessa sexta-feira. E claro que já para confirmar essa informação, já quero chamar aqui o Sérgio Braga. Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. E como é que está o clima aí em São Paulo? Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Assim como ontem, choveu à tarde, granizo em algumas regiões aqui da capital paulista, região metropolitana. O céu está bem encoberto nesse momento, temperatura de 23 graus. Deve vir uma pancada rápida no finalzinho da tarde, até mesmo essa expectativa está se confirmando pela meteorologia. De qualquer forma, nós estamos aguardando, e daqui a pouco tem mais informações sobre o clima. Vamos acompanhar também o que acontece no mercado como um todo nesta edição do Tempo e Dinheiro. Vamos lá, as cotações da Bolsa de Chicago, Nova York, no dia seguinte ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, trazendo um relatório que veio neutro praticamente para soja. Soja, $10, 41,63, alta de 1,23%. Milho a $4, 88,60, sobe 1,16%. Sobe mais o trigo, 2,67 a $5, 52,40. Café em Nova York hoje sobe 3,84%. As negociações apontam o café, contrato C, 355,98 no vencimento mais curto. Em Londres não aparece na tela, mas o café já voltou ao patamar dos $5.000 por tonelada, agora $5.058. O Robusta sobe 2,95%. O açúcar em Nova York, 0,44 de queda, 18,04. Algodão, 66,14, 0,5% de queda. Petróleo hoje voltou aos $60 o barril, depois de derreter ontem, alta nesse momento de 0,67%. Ouro, mais um dia de alta, 2,41% a $3.254,51, batendo a nova máxima histórica para o ouro nesta sessão. Quanto ao mercado cambial, vamos acompanhar o dólar. Nesse momento segue em queda, com volatilidade, já chegou a operar em alta, agora no lado negativo, né? Do lado de queda registrada de 0,10%, repetindo R$ 5,87 mais 95. Índice Bovespa, lá na B3, estável, 126.365 pontos, mas com papéis da Petrobras ainda apresentando queda de 1%, depois de ter despencado ontem para o índice na Bolsa da B3. Quanto ao mercado de soja, vencimento mais curto, 1,32%, repetindo, $10, 42,63, alta de 1,35. O café, mais uma vez, uma piscadinha, está lá,
356,98, alta de 4,13%. Nova York sobe, como eu disse, também sobe o café robusta na Bolsa de Londres. E o mercado do boi gordo? Vamos dar uma olhadinha, as negociações lá na B3 vinham negociações mistas e permanecem mistas. Nesse momento, com abril a 325,30, estável. Maio, 322,70, 0,09% de alta. E o junho a 327,95, estável. E o julho a R$331, também próximo da estabilidade. Daqui a pouco a gente traz mais informações nessa edição do Tempo e Dinheiro sobre o mercado de pecuária. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Até já. Bom, enquanto isso, a gente vai acompanhar o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Ovos CPEA. Exportações quase dobram no primeiro trimestre deste ano. Tilápia. Preços têm movimentos distintos entre as regiões. Ibraf. Safra de feijão preto pode ser 3 vezes maior do que há 10 anos. Tomate CPEA. Reserva no Paraná inicia a colheita da segunda parte da safra de verão. E melão CPEA. Safra à vista. Ritmo de colheita aumenta gradativamente no Vale do São Francisco. E além disso, nós também estamos de olho nas informações de política e economia no mundo e também aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Da Investing, China aumenta a tarifa sobre produtos dos Estados Unidos para 125%. Da Folha de São Paulo, tarifaço e petróleo tiram 89 bilhões de reais da Petrobras na B3. Da revista Veja, IPCA sobe 0,56% em março e alimentos voltam a pesar no bolso. Da Gazeta do Povo, PL da anistia atinge assinaturas necessárias para a tramitação acelerada na Câmara. O jornal o Globo, assinaturas de mais de 100 deputados da base de Lula pela anistia gera indignação no Palácio do Planalto. Da Gazeta do Povo, indígenas tentam invadir Congresso e Polícia Legislativa usa gás. Da Folha de São Paulo, Fux libera caso Débora para julgamento na primeira turma do STF. Também da Folha de São Paulo, Toffoli adia a leitura de voto em ação sobre confisco de bens e delatores da Lava Jato. Da Folha de São Paulo, Brasil registra aumento de síndrome respiratória grave em quase todas as regiões, diz a Fiocruz. Ótimos destaques, uma indagação, esse ataque dos indígenas lá ao Congresso ontem pode ser taxado como um atentado à democracia ou só serve para o pessoal lá da Bíblia, né, o pessoal do verde e amarelo? Fica aí a nossa dúvida. Segunda coisa, segundo fato, é que o Congresso, a Câmara dos Deputados, já tem assinaturas suficientes para colocar a anistia em julgamento, né? Em votação. Urgência do PL da anistia já tem as assinaturas. Vai ser aprovado no Congresso, no Senado também. E aí vem o conflito com o STF. Então, pode escrever, teremos conflitos à frente, teremos que decidir. A sociedade brasileira precisa saber e entender de que nós estamos cometendo uma crueldade com mais de uma centena de pessoas que estão nos calabouços da prisão política do Brasil nesse instante, presos políticos, infelizmente. Estamos falando de política, mas vamos falar de tempo e dinheiro, aqui é o tempo e dinheiro. O tempo está maravilhoso, vocês estão vendo aqui, o Sudeste brasileiro está muito beneficiado pelas chuvas, estamos com uma mudança da manhã para a tarde maravilhosa aqui no meu Mato Dentro, fantástico, à exceção do Rio Grande do Sul, o tempo está muito generoso nesta safra e nós sabemos como é importante ganhar uma chuva. A gente se recupera e se rejuvenesce. Agora, no dinheiro, atenção, hein? Estamos mostrando os preços, a soja mais de 1,40% de alta, o dólar está estável, temos que fazer as contas, olhem aí os preços, a soja está recuando um pouco, mas está acima de 1%, o trigo, o milho, o café. Pessoal, pegar o telefone, fazer cotação e tomar
atitude, não podemos ficar olhando, temos que agir. Prestem atenção nesse comunicado que eu recebi de uma grande revenda. No sábado, portanto, amanhã, estaremos tendo alteração nos preços dos fertilizantes em função das alterações no dólar. As empresas de fertilizantes atualizarão as listas de compras das cooperativas. Para o produtor, haverá um acréscimo de 10% nos preços de listas. Aproveite para aliviar e avaliar as áreas de plantio e situação do mercado. Os nossos amigos que nos acompanham, tem amigos pessoais aqui dizendo, o Juliano Durigon, de Corbélia, meu grande amigo, pegou o dólar a 6,50. E você vai ficar olhando? O Carlos Cossack, lá de Uberlândia, comprou os fertilizantes antes da subida, fez o plantio, está realizado. E o pessoal vai ficar esperando? A nossa função aqui no Tempo e Dinheiro é defender o agro, defender o principal fator do agro, que é a sustentabilidade financeira. Defendemos a produtividade, mas essencialmente defendemos a lucratividade de quem produz, trabalha e sustenta o país. Tempo e Dinheiro, sempre na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E agora o nosso destaque é o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Vamos acompanhar os nossos destaques para hoje. A gente já tem nosso primeiro destaque aqui, ó, falando de chuvas de mais de 120 milímetros em 24 horas. Chuva intensa deixa cidades de Santa Catarina embaixo d'água. A gente tem na região de Florianópolis, foram 119,2 milímetros de chuvas. Em Imbituba foi o máximo, estamos falando de 123 milímetros de chuva também. Inclusive, conforme a gente já falou no início da edição de hoje, nós seguimos com esse alerta da Defesa Civil também lá para o litoral de Santa Catarina ao longo dessa sexta-feira. Enquanto isso, tem o INMET falando de chuva, são as informações do INMET divulgadas pelo Notícias Agrícolas, falando da chuva se espalhando pelo interior do Nordeste entre hoje, né, e até terça-feira, dia 15. Inclusive, já essa chuva vai avançar para a região do Matopiba, que é a nossa fronteira agrícola ali entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e essa chuva ela deve ser mais volumosa também para a gente manter aí no nosso radar. E nós temos também o nosso mapa de alerta do INMET, pelo menos para essa sexta-feira. Vejam ali ainda no litoral de Santa Catarina com esse alerta de chuvas. A gente tem chuvas muito concentradas no centro-norte do Brasil. Ali o nosso destaque ainda também, conforme a gente já destacou hoje, nós já falamos aqui, chuvas na Bahia, esse retorno da chuva na Bahia, e a gente tem ali principalmente o norte, mais litoral ali do estado do Maranhão, com essa previsão de chuvas intensas e esse alerta também do INMET para hoje. E para a gente complementar essas informações, temos também a Climatempo já falando do NOAA, já na tela para vocês. Lembrando que o NOAA é a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, esse órgão que também traz as informações de clima, confirmando então o fim do Laninha e o retorno da neutralidade climática. No entanto, tem algumas informações aí para a gente manter no radar, porque para o segundo semestre nós temos uma incerteza e o NOAA indicando que nós temos chance de 38% de um retorno de Laninha e menos de 20% de um retorno de El Ninho. Então a gente ainda tem uma incerteza quanto ao segundo semestre, mas nesse instante estamos falando de neutralidade. E nós também temos, inclusive, esse é o tema do destacão lá no Notícias Agrícolas para essa sexta-feira, porque, segundo o NOAA, a atuação do Laninha chega ao fim e o clima passa para a neutralidade. O sistema neutro deve se manter até o fim do ano, então esse também é um destaque para essa sexta-feira. Inclusive, vamos ver o que está acontecendo no Brasil agora. Olhem, essas chuvas são as informações do NOAA, as imagens de satélite que está acontecendo agora. A gente vê ainda essa chuva na região centro-norte do Brasil. Destaque ali para o estado do Tocantins, que a gente tem acompanhado também esse maior volume de chuvas aí para a gente manter no nosso radar. E agora a gente vai ver como é que ficam essas chuvas para os próximos dias aqui no Brasil, segundo as informações do INMET.
Chuvas previstas do dia 12 ao dia 18 de abril, conforme a gente acompanha no mapa. A partir do dia 12 teremos mais chuvas na região Nordeste. O nosso destaque, claro, para o estado da Bahia. Inclusive, essa chuva persiste ali no dia 13 também de abril. E se a gente olhar o restante do mapa, teremos chuvas ainda na região sul do Brasil, especialmente algumas chuvas sobre Santa Catarina e o estado do Paraná. Durante esse período, a chuva ela ainda fica muito concentrada no centro-norte do Brasil. Nosso destaque também para o estado do Tocantins, que continua com muita chuva. No dia 15, muita chuva também em algumas localidades do estado de Goiás. E ali, a partir do dia 16, a gente observa mais chuva, um volume maior de chuvas, principalmente aqui no estado de São Paulo e ali no centro-sul do estado de Minas Gerais também. Um cenário que persiste até o dia 18. A gente vai continuar monitorando essas informações. No sul do Brasil, menos chuvas, e ali na divisa entre o norte de Minas Gerais e da Bahia volta a ficar seco. Bom, e além disso, a gente tem também participação do Ronaldo Coutinho nessa sexta-feira, direto da Climaterra. Boa tarde. Que nem eu falei, está melhorando o quadro. De 11 a 15, chove bem aqui como de praxe. A chuva melhorou bastante aqui na Bahia, Piauí, semiárido do Pernambuco, Sergipe começa a melhorar em Alagoas, vai voltando a chover no Ceará e também começa a aparecer alguma coisinha aqui no Elefantinho, na Paraíba. No Sudeste, começa a aparecer aqui entre o Triângulo e o Oeste de Minas, São Paulo pouquinha coisa, Rio e Espírito Santo também. Aqui vai ser um pouquinho mais tarde. E começa a vir aqui uma notícia boa. Entre o Paraguai, Mato Grosso e Paraná, principalmente nesse sábado para domingo, segunda, começa a ter chuva na área do milho safrinha. E quando a gente pega os 15 dias, até o dia 25 de abril, nós temos aqui todo o Brasil com um bom volume de chuva. Isso não é comum acontecer em todo o país nessa época do ano. Nós já entramos no período de transição, do período chuvoso para o período seco, nessa grande faixa aqui, o centro-oeste, sudeste, aqui partes do norte e do sul, naturalmente diminui a chuva à medida que a gente vai se aproximando do fim de abril. E está indicando boa chuva no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, melhora a chuva no sudeste, muito boa chuva aqui na Bahia, inclusive já tem chuva na região de Irecê nessa madrugada, ontem também apareceu essa madrugada, já está indicando que realmente parece que dessa vez o modelo vai acertar, tomara que seja 100%. E aqui também nessa parte do Nordeste. E aqui no Sul também está indicando o quê? A chuva diminuindo aqui no Rio Grande do Sul, mas no norte do Rio Grande do Sul para cima tem chuva. Aqui por causa da entrada de ar frio. Na anomalia de chuva, está aqui, Tu vê aqui essa enorme área aqui do Brasil, do Paraná, Centro-Oeste, Sudeste, partes do Nordeste, um pedacinho do Norte, acima da média. Aqui é abaixo da média, mas tem chovido bastante. É só para dizer que é abaixo. Vamos dizer, é para chover, 400, vai chover 300. É 100 milímetros a menos, mas ainda é muita água que cai e os rios aqui estão tudo cheios, a situação aqui está muito boa, apesar de abaixo da média. Melhorou aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, Minas e aqui no Mato Grosso e Paraguai. Vai ajudar bastante o milho safrinha do Brasil. E aqui o frio. Está indicando que uma grande massa de ar frio mantive a mesma data de ontem, de 18 a 24, claro que ela vai estender, começa um pouco antes. Está indicando uma grande massa de ar frio pegando aqui o centro-sul do Brasil, trazendo a primeira queda forte na temperatura. Se a gente vai ter ou não a geada fora das áreas tradicionais, as áreas mais altas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, isso aí a gente só deve saber ali no boletim de quarta ou quinta-feira da semana que vem. Então, provavelmente, vai ser a primeira grande massa de ar frio desse outono e inverno, onde pode trazer um frio mais amplo, mais duradouro e com mais intensidade para o centro-sul do Brasil. Então, a gente vai ter essa ideia, provavelmente, no início, meio da próxima semana. Mas já é um indicativo, uma notícia boa para o setor de lojas e uma notícia que acende um sinalzinho amarelo para a agricultura sensível ao frio. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda, Ronaldo Coutinho.
Duas informações importantes aí. Chuvas acima da média na faixa central do Brasil, segundo Ronaldo Coutinho. E além disso, reforçando essa massa de ar frio ali, entrando na região centro-sul do Brasil entre dia 18 a 24 de abril, mas ainda sem essa confirmação de geada. Mas a gente está de olho também nessas informações. Importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Bom, conforme prometido também, hoje eu estou de olho nos comentários aqui no Facebook. A gente tem a Inês falando boa tarde, equipe do Tempo e Dinheiro, ela é da região de Porto União, em Santa Catarina. A Lúcia Rodrigues também aqui falando boa tarde. Da Munier Agostinho falando boa tarde. O Luiz Gonzaga Medeiros também falando boa tarde. O Mauro Mercúrio, direto de Caloré, lá no estado do Paraná, também falando boa tarde. O Cláudio também aqui enviou várias bandeirinhas do Brasil, falando boa tarde, cidade de Caloré, lá no Paraná. O Cláudio Benedito, a Lúcia de Fátima, falando boa tarde, Sérgio Braga e equipe do Tempo e Dinheiro. Sol e muito calor em Lunardelli, no Paraná. Bom final de semana a todos. Aparecida falando boa tarde, pessoal do Tempo e Dinheiro. E o Wagner Dalben falando boa tarde aqui em Pedrinhas Paulista, tempo seco também aí pra gente ficar de olho. Bom, antes da gente chamar aqui o nosso intervalo comercial, vou voltar com o João Batista Olive, que tem informações importantes aqui pra gente ir atualizando. É isso, né, João? Sim, a CNN acaba de informar que o Xi Jinping pediu uma atenção para o Trump. Vou falar por telefone, porque segundo o Xi Jinping, essa guerra tarifária virou uma piada. Sim, uma piada, né? Porque bateu no teto, não tem mais condições de botar mais tarifas, tal, ok. Só que a situação dentro da China, as informações que nos chegam, é muito preocupante, porque lá dentro da China, né, tem milhares e milhares de pequenas indústrias que faziam e fazem manufaturados para vender aonde? Nos Estados Unidos. E essas pequenas fábricas, fabriquetas, estão paradas por falta de pedidos, não tem pedidos. Então, duas considerações: a China está sofrendo uma paralisia, e nós aqui no Brasil muito atentos, porque vamos ter um tsunami de ofertas de componentes chineses, principalmente vestiários, sapatos. Vamos usar sapatos chineses. Eles vão inundar aqui o comércio brasileiro, e aí o Brasil já está pensando em botar também tarifas para a China. É um zum que nós precisamos confirmar. Não temos confirmação também da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está no Rio Grande do Norte, entrou pela manhã no hospital lá em Natal com problemas gastrointestinais, naquele local que ele tomou a facada, e até o momento não saiu nenhum boletim. O que nós temos de última informação importante é que a inflação em março volta a subir 0,56%, puxado pelo tomate, Fernanda, pelo ovo e pelo café. Inflação de 0,56%. Eu e Sérgio Braga estamos atentos aos hard news, às notícias de última hora. E você, Fernanda, vamos em frente. Vamos em frente, João. Inclusive, nós vamos fazer agora um intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com mais informações do mercado da soja, mercado do milho. E hoje, sexta-feira, tradicionalmente, a gente tem o nosso arroz com feijão. Então, continue conosco, a gente volta já. Você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, olha que presentaço estamos trazendo para você. Uma tábua de carne exclusiva do Tempo e Dinheiro para os assinantes do clube. Então, como é que você faz para concorrer a essa tábua de carne? Você que é churrasqueiro de final de semana, olha como ela é poderosa, maciça. Nós temos 5 unidades para sortear para você, de graça. Como é que você faz? Entre no nosso grupo, fale conosco, coloque ali uma mensagem, 3 palavrinhas: sorteio, tábua do T&D, e você está dentro desse sorteio. Uma semana para você se inscrever. Entre no Fale Conosco, sorteio, tábua, T&D, e você está dentro do concurso para ganhar uma tábua exclusiva do Tempo e Dinheiro. Que presentaço, hein?
Para você que é assinante, vocês merecem todo o nosso carinho e respeito e vamos em frente. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos a oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta i9PAB pela metade do preço. 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural. Uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta i9PAB nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta i9PAB. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta i9PAB nas suas mãos. E vamos em frente. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 11 de abril de 2025. Já vou chamar João Batista Olive aqui para dividir a tela comigo, porque agora o nosso assunto é soja, né, João? Estou aqui olhando os preços. A soja já beliscou os 10,50, agora está 10,41. Eu torno a repetir. O Vladimir estava conosco, agora ele está lá na fazenda dele, caiu a ligação, mas ele vai retornar já. Ele estava nos dizendo exatamente isso. Que essa semana, hoje, de ontem para hoje, nesse momento, está sendo o melhor momento para você negociar soja, negociar suas commodities, café também. Preste atenção, porque amanhã entram as tarifas do Xi Jinping e o pessoal está correndo para comprar hoje. Compra Chicago, compra na Trade, compra na cooperativa e você tem a oferta. Então, assim, o melhor momento está acontecendo agora. Então, pegue o telefone. Já avisei aqui, amanhã os preços dos fertilizantes sofrerão reajuste de 10%. Então, fique esperto. Olha o dólar esteve bem melhor. Falei agora há pouco, meu compadre Juliano Durigon, lá de Corbélia, pegou o dólar a 6,50, está dando risada sozinho. Essa é a função principal do Tempo e Dinheiro, alertar sobre o sobe e desce dos preços. Fiquem espertos e não fiquem só assistindo, tem que agir. Fazendo o quê? Fazendo travas em opções, no papel. Você trava o valor da sua propriedade, da sua produção, da sua soja, do seu milho, do seu boi, o que for, só no papel e deixa o produto livre. A hora que você resolver vender o físico, você vende. Mas pelo menos você garantiu o melhor momento do preço. Então preste atenção. Não quer vender a sua soja, não quer vender o seu milho? Trave no papel. Ligue na B3, ligue para o seu assessor de investimento. Nós temos um assessor de investimentos aqui dentro do nosso programa. Está aí o telefone 199
971108610. É o novo telefone do nosso assessor de investimento, do Fernando César Sofiati. Ele está lá para dizer, principalmente aos assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro, quanto é o prêmio, porque não importa o preço, o que importa é o prêmio, porque dentro do dinheiro agora é caro, mas você tem que trabalhar 6 meses à frente no mínimo. Então, assim, nós estamos tentando desesperadamente fazer com que os produtores brasileiros não percam o dinheiro tem que ficar aqui dentro da nossa sociedade para que o nosso país tenha prosperidade igual tem os americanos. Qual é o segredo? Lá eles usam a bolsa, eles fazem hedge. Por que nós não fazemos também? Pega o telefone, é uma informação tão simples, é como andar de bicicleta. Deu a primeira pedalada, você vai em frente. Fernanda, olha, de novo o telefone do nosso assessor para você saber quanto custa o prêmio para fazer uma trava de milho na B3 lá na frente, e a soja, e assim vai, boi. Estamos à sua disposição para você assegurar o melhor momento do preço. 199-7110-8610. Esse é o telefone do assessor de investimento aqui do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante. Você que é assinante, você tem 7 dias grátis para experimentar. E, aliás, antes de passar os preços, essa semana até segunda-feira nós estamos sorteando de graça e de grátis e de graça uma tábua de carne. Você que é churrasqueiro, uma tábua fantástica. Ô Gleidson, mostra aí o nosso sorteio da tábua para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. De graça e de grátis. Veja aí. Você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, olha que presentaço estamos trazendo para você. Uma tábua de carne exclusiva do Tempo e Dinheiro para os assinantes do clube. Então, como é que você faz para concorrer a essa tábua de carne? Você que é churrasqueiro de final de semana, olha como ela é poderosa, maciça. Nós temos 5 unidades para sortear para você, de graça. Como é que você faz? Entre no nosso grupo, fale conosco, coloque ali uma mensagem, 3 palavrinhas. Sorteio, tábua do T&D. E você está dentro desse sorteio. Uma semana para você se inscrever. Entre no Fale Conosco, sorteio, tábua, T&D, e você está dentro do concurso para ganhar uma tábua exclusiva do Tempo e Dinheiro. Que presentaço, hein? Para você que é assinante, vocês merecem todo o nosso carinho e respeito e vamos em frente. E o pessoal está entrando no sorteio, de graça, né? Bela de uma tábua. Assim, deixa eu fazer um aviso. O sorteado, infelizmente, vai ter que pagar o frete, porque ela é pesada. Eu não, né? Ganhou, paga o frete. Podemos despachar de ônibus, tem a coisa mais barata, mas o frete fica por conta do sorteado. Né, Fernanda? É isso aí, João, tá certinho. Mas depois, ó, o Vlamir até falou essa semana que a dele, que é parecida com essa que o senhor tá sorteando também, já dura 30 anos. Então, assim, é um bem durável. Mas agora, vamos passar os preços da soja já, porque o Vlamir já tá conosco. Primeiro vencimento aí na tela, que depois eu devolvo para o João. A gente tem o maio, então, 25 a 10,41, subindo 1,23%. Temos todos os vencimentos na tela nesse instante. Estamos falando de altas ali de 12 até 15 pontos. Então, o maio a 10,41, o julho a 10,50, o agosto a 10,42 e o setembro a 10,20. Como estão os preços aqui na Bolsa Brasileira? B3 na tela. Maio, a gente está falando de 22,94, o julho a 23,16, subindo mais de 1%. Bom, Vlamir falou já no início dessa edição, né? Falando sobre preço, sobre venda, é o momento para o produtor, mas já passo a bola para você, João, que agora você vai conversar com o mestre. Vamos falar com o mestre. Notícias da soja no ar, com Vlamir Brandalize. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Mestre, Vlamir Brandalize, você tá alegrinho aí, Antônio Olito, é isso? Fala, João Batista, tá preparando para chover aqui, vai chover em cima da minha soja aí que tá bonitinho. Vamos lá, João Batista, o tempo tá preparando para chuva, tá instável até a internet hoje. Tá. Mas os preços subiram bem, você já antecipou, eu também, e hoje é o dia de fazer uma fezinha. Temos que fixar alguma coisa, ou venda o físico, ou vai na bolsa e trave o preço. É isso, Vladimir?
O mercado chegou de novo aos 10,5, né, João, lá em Chicago, em função dessa animação que está tendo aí nesse momento, com o Xi Jinping querendo negociar com o Trump. Automaticamente animou a bolsa. Aqui no Brasil os negócios foram bem na semana, João, mais de 6 milhões de toneladas negociadas até o meio-dia de hoje. À tarde ainda vai ter negócio, então vai ser a melhor semana do ano em negócio com soja. O ambiente melhorou, né? O balcão está dentro do melhor momento do ano também, João. E mercado de Porto está muito perto dos melhores momentos, né? Porque ele não está no melhor momento hoje, porque ele caiu os prêmios, né? Com o Chicago em alta, o prêmio. Agora, o comprador querendo falar em 50, 45, né? Lembra que a semana passada ele estava com o cavalinho a 100 pontos? Vê que ele que pegou a semana passada 100 pontos e está pegando hoje a soja 10,5. Ele está fazendo 11,5 por bushel, João. Veja que beleza. Isso dá aí 150 no Porto, João. Esse que seria essa conta hoje. Que bela manchete, hein? Eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu não tenho soja, não tenho a sorte que você tem, né, de ter soja, mas estou dentro da sociedade brasileira porque eu tenho certeza que os produtores, ouvindo a gente, vão pensar, vão pesquisar e vão fixar, seja no físico, seja no papel, para a gente assegurar esse melhor momento. Claro que não tem que vender a safra toda, mas faça pelo menos o custeio, né, Vladimir? Exatamente, João, que nem você já comentou, semana que vem muitos insumos devem subir, então há uma pressão sobre insumos. Relação de troca tá boa, o produtor tem que olhar, né? Ele tem que fazer as contas dele, cada um faz a sua. E automaticamente aquele que acha que está interessante aí a relação de troca, insumos, não aproveita, né? Os momentos de cavalinho encilhado não é toda hora. Olha o cavalinho ali atrás, ó. Tá vendo? Cavalinho, João. Mas hoje é de cavalinho? O cavalinho está passando ou é o Ó, cavalão? o cavalinho tá passando. É uma semana de cavalinho. O cavalinho tá passando aí, Davi. Ó, o cavalinho, olha ali atrás ele, ó. Põe o cavalão aí. O cavalo é forte para levantar. É quarto de milha, né, Vladimir? O seu, né? Exatamente. Já hoje, só para dar um spoiler, chegou ali a 127 lá nas Missões Gaúchas. Lembrando que ele começou a semana 121, subiu R$ 6 na semana, ó, João. Então o produtor está com a melhor posição do ano, né, nesse momento. Tá. Vamos fechar o prognóstico, eu quero voltar para os prêmios. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Amanhã vem as tarifas. Você acha que os dois cachorrões que estão se latindo lá, o Xi Jinping e o Donald Trump, o Xi Jinping já pediu para falar por telefone com o Homem Laranja. Eles vão chegar num acordo? Isso zera? Como é que você vê diante da sua experiência e também da relação internacional que você tem, Vladimir? Olha, João Batista, o acordo vai sair. Eu não acredito que vai ser tão rápido, né? Porque as diferenças são muito grandes para parar as arestas, né, João? Então, o primeiro embate provavelmente vai deixar um para um lado, para o outro, meio machucado, né? Então, e depois o pessoal vai se aprimorando, né? Então, no curto prazo, eu acho que as tarifas ficaram muito longas, muito grandes, né, João? Então, eu acho que não vai ser já que vai acontecer esse acordo, mas ele começou a dar sinais, né, João? Então, esse é um fator importante aí para segurar a soja acima de $10 o bushel e com possibilidade aí talvez ir perto dos $11 aí se a conversa entre eles andar um pouco a favor de um acerto, né, João? Então é para esse rumo que vai. Mas lembrando que enquanto Chicago vai para cima, é provável que o prêmio vai para baixo, né? Porque com o acordo os americanos vão impor aí para a China comprar soja americana também, né? E daí eles já compraram muito por aqui, talvez comece a colocar um pé no freio, né, João? Tudo bem, então você vê o prêmio, né, no nosso clube do Tempo e Dinheiro. O Gleidson Ricardo vai colocar o telefone para você entrar no clube. Cara, você está fora do clube? Não perca essa chance. Nós temos os jornalistas a todo instante botando notícia. O pessoal está reclamando que notícia é demais, mas é muito importante você, nesse instante, por exemplo, saber como é que estão os prêmios. A Brandalise Consulting tem uma informação exclusiva, ela tem os prêmios nos portos e ela manda para a gente. É uma parceria de irmão. E a gente coloca à sua disposição. Como é que está o prêmio no Porto nesse instante? Está subindo ou está descendo? Você vai esperar ou vai... né? Então, veja aí, entre no nosso telefone, que é o 199-9813-2915, está aí na tela, 199-9813-2915. Você fica como assinante do clube. Tem 7 dias grátis para você experimentar. Tem 15 editorias. Eu só gosto de soja. Pum!
Tem uma editoria só de soja. Ah, só gosto de café. Clima, política, economia. Feito, coordenada por mais não menos, né, do que o Giovanni Lorenzon, que é um dos mais entendidos de notícias do agro. Você concorda, Brando? Exatamente, João. O Giovanni tem bagagem, né, João? Ele tem muita bagagem, tem muito tempo pela estrada. Ninguém engana aquele cara, não. Mas vamos lá. Prognóstico para a gente passar a régua na soja. Olha, João Batista, boas notícias nesse fechamento de semana. A semana que vem, provavelmente, ainda vamos continuar tendo muitos negócios, né? O ambiente da soja ali vai fechando uma semana boa. Acredito que a semana que vem ainda vai ter oportunidades importantes para o produtor e o produtor tem que ir aproveitando os cavalinhos encilhados, né? Não ficar esperando um milagre, né, João? Então, estamos numa semana, dá para ver que mais de 6 milhões de toneladas foram negociadas e o pessoal pegou um dos melhores momentos do ano, né, João? Isso que está acontecendo. O cavalão sofre ali. Mas tá bom. Vamos ver os preços do milho desta sexta-feira. Mas é bem tratado, João Batista, é bem tratado. Ele recebe uma papazinha, um milhozinho, come bem. Tudo bem. Preços do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Então, o milho lá nos Estados Unidos tá misto, né? Não, está na B3. Vamos primeiro nos Estados Unidos. Aí. Vamos lá primeiro, o Gleitson. Isso, a ICME está em alta lá em cima. 5 cents de alta, maio 4,88 em tempo real, 4,88,62 agora com tendência de alta. O julho 4,94,5, o setembro 4,54 e o dezembro 4,62. Agora sim, na B3, comportamento misto, os dois primeiros levemente no vermelho, até o maio está perdendo um pouco mais. Então, o maio perde 0,57%, desce para R$ 80,13, mas o julho, R$ 72,40, o setembro já está em leve alta, R$ 72,28, e o novembro, R$ 75,21. Qual é a sua análise, Vlamir? Olha, João, a B3 começou a patinar de novo. O que é isso? Essas chuvas que estão chegando aí sobre as lavouras da safrinha, né? Então, o comprador já sabe que vai ter milho aí 40 dias, 50, 60 dias em diante, tem muito milho chegando. E começaram a diminuir a pressão. Dá para ver que a posição maio aí, que é o próximo mês, o pessoal já não está pressionando tanto, né? E em função de que os grandes consumidores já não estão atuando, né? Então o mercado já começa a olhar mais mercado de milho exportação, né? Que é o milho de julho em diante, ali agosto, setembro, outubro, novembro, em que as posições nos portos estão de 72 a 74 reais, 75 lá no dezembro hoje, que é a posição de porto, né? A B3 está seguindo essa linha. E lá em Chicago, também animado, né, João? As commodities em geral, hoje está todo mundo em alta, né? Se a gente olhar a tábua de commodities mundiais, aí, até petróleo, todo mundo em alta. O milho passou dos 4,50 aí no setembro, que é o pior mês do milho americano lá em Chicago. Já estamos chegando aos $5 aí, João, no julho. Vamos bater os $5 na semana que vem, provavelmente. Ambiente do milho internacional segue positivo, né? O relatório confirma, né, que temos um déficit mundial de 26 milhões de toneladas. Mesmo com o crescimento da safra americana, o mundo está consumindo muito mais milho que está produzindo. O ambiente do milho segue positivo. E os produtores têm aproveitado. Essa semana também teve negócio de milho, né? Teve um melhor momento do milho nos portos aí. Algo perto de 2 milhões de toneladas de milho também girou aí, João Batista. Estava meio lento o milho nas últimas semanas. Mas essa semana girou, basicamente exportação, né? Então é sinal de que o porto vai puxar milho, né, João? A gente põe o preço na tela e o produtor sabe, já está todo mundo bem espertinho já. Tem 3 caminhos. O primeiro caminho, vender o físico, certo? Vender o físico e faz uma participação de alta. Não vou vender o físico, beleza, faz uma put para não deixar o preço cair. E a terceira alternativa é não fazer nada. Aí, não fazer nada, Vandalina. O que você acha? Não fazer nada perde o cavalinho encilhado, né? Daí vai ter que, às vezes, andar a pezito, né? Depois. Pois é, claro. Muito bem. Eu estou correndo aqui com o milho porque você aguçou a curiosidade de todo mundo, inclusive a Fernanda está querendo saber. E raio de relação de troca aí de arroz com ovo? Como assim? Bom, então, vamos fechar o milho para saber dessa relação de troca. Recomendação para quem tem milho. Olha, quem tem milho efetivo disponível, lembrar que para frente a tendência do milho é cair, né? Ele vai seguir lá para aquele rumo do segundo semestre lá.
que é um milho menos valorizado que o primeiro. Mesmo assim, vai ser um milho bom do segundo semestre, mas é aquele milho que vai ser colhido, né? Então, esse é o quadro do milho, né? O mercado do milho lá para frente, ele vai manter cotação de 30%, até 40% melhor que o ano passado. E o milho curto continua sendo milho muito valorizado. Então, esse é o quadro do milho, vai fechando uma semana boa, né? Bons negócios efetivados na exportação. Semana que vem deve ter novos negócios na exportação, né? O produtor vai vendo que a chuva vai caindo sobre as lavouras e vai vendo a garantia da safra, né? Dá para ver que uma boa parte da safra lá do Moacir Guarneri já está garantida, né, João? Já está com a chuva lá caindo e está enchendo o grão e agora boa umidade, já está garantida uma parte da produção. Então, o produtor já vendo que está garantida a produção, ele já pode ir fazendo negócio, aproveitando os insumos, né, João? Não deixar para frente, insumos tendem a pressionar para cima, João Batista. Então, é isso que tem que aproveitar o milho nessa fase dele de alta aí, que deve seguir na semana que vem também. Então tá, agora vamos ver então o mercado do arroz, depois você fala da relação com o ovo. Mercado de arroz com o Vlamir Brandalize. João Batista, o mercado do arroz segue na colheita lá no Rio Grande do Sul, mais de 70% da safra colhida, ali na região do Uruguaiana mais de 90%, indo para a reta final. Pô, muitos produtores gaúchos já fechando a colheita, não fecharam a colheita porque teve chuvas nos últimos dias atrapalhando um pouco. Mas é uma safra grande, a própria Conab aponta aí 12 milhões e 100 mil toneladas a safra. Conab aponta que vai ter um consumo de 10 milhões e meio, eu acredito que é o ano do consumo de arroz e feijão, vai consumir umas 11 milhões, mesmo assim tem muito arroz, sobrando arroz. Com isso, o mercado do arroz gaúcho segue no fundo do poço, né? Tá aí na casa dos 70, 75 reais no arroz comercial e o arroz para parbolizado, tem muito arroz de qualidade baixa esse ano, arroz aí com menos de 55 de inteiro, menos de 50 de inteiros, então é arroz que vai ser usado pela indústria de parabolização, ele vale um pouco menos, e esse arroz aí está na faixa de 65 reais ali no mercado gaúcho, né? E o mercado do Tocantins, que é o outro estado importante, variando aí de 85, 90 reais a saca, ali é 60 quilos, e Santa Catarina vai de 70 a 75 reais também, muito parecido com o Rio Grande do Sul. Semana de calmaria, porque é a colheita, é pico de colheita do arroz, e o mercado no fundo do poço. Arroz no varejo também, variando aí de 20 a 30 reais a maioria das marcas do pacote 5 quilos. Também dentro do menor valor em quase 5 anos do arroz. Então é esse o quadro do arroz, produtor do arroz, sofrendo, João Batista. Mas a gente faz uma relação de troca. Vamos começar com o ovo de galinha. Você sabe quanto que é normal a relação de troca do quilo do quilo de arroz para o ovo de galinha? Bom, o ovo está a $1, né? Lá nos Estados Unidos, aqui estão vendendo ovo a R$1, né? E o saco de 15 quilos, de 5 quilos de arroz, está valendo R$27, assim, uma coisa assim. Quer dizer, o ovo está valendo muito mais do que o arroz, é isso ou não? A relação de troca normal do ovo de galinha para o arroz é de 1 a 1,5, ou seja, entre 1 quilo de arroz por uma dúzia de ovo, a no máximo 1,5 kg de arroz por uma dúzia de ovos. Nesse momento está 2,5 kg de arroz por uma dúzia de ovos. Então é a relação de troca mais favorável da história do ovo de galinha. Mas vamos, como estamos no tempo da Páscoa... Peraí, deixa eu só comentar. Pode falar. Deixa eu falar sobre a minha perplexidade, né? 2,5 kg por uma dúzia de ovos? Exatamente, 2,5 kg de arroz por uma dúzia de ovos. Tá baratinho esse arroz, hein? Ou o ovo tá muito caro? Na realidade, o ovo voltou para o valor real, né? O ovo é uma proteína, está no valor dele, é a questão que o arroz está muito barato. O arroz está... Nós estamos com o arroz mais barato do mundo em cima da qualidade que temos nesse momento aqui na gôndola brasileira. Brandalize a informação, então vamos agora à relação com o ovo de Páscoa. Fala o do ovo arroz. de Páscoa, estamos no período da Páscoa, né? Semana que vem é a Páscoa. A relação do ovo de Páscoa pro arroz, normalmente, ele vai de 15 a 20. Vamos dizer assim, se a gente pegar 1 quilo de ovo de Páscoa, seria 15 a 20 quilos de arroz para dar um ovo de Páscoa, né? Mas nesse momento, nós estamos de 50 para 1. Não é aquela 51, João. É 50 para 1. 50 vezes o arroz para dar um ovo de Páscoa, João Batista. É a maior relação da história também do ovo de Páscoa frente ao arroz. O arroz está barato, mas na realidade o cacau está bem valorizado, né? E o ovo de Páscoa também se valorizou.
Mas estamos na maior relação da história, né? Então o cara olha lá no supermercado, ele leva 1 quilo de ovo de Páscoa e ele pode levar 50 quilos de arroz, né? Veja como é que é a relação. O cidadão Vlamir Brandalize define como essa situação. Essa é uma situação histórica, né? Para a gente ver esses dois produtos, né? Tanto o ovo, que é o ovo de galinha, que está no prato de todas as casas do Brasil, perante o arroz, que é o que está nas casas de todas as famílias do Brasil também, né, João? Já no caso do ovo de Páscoa, já não, né? Nesses valores que está nesse momento aí, ele está fugindo um pouco. E a turma vai ficar mais com o ovo de galinha de novo, né, João? Não tem muita saída, né? O ovinho de Páscoa hoje começa a partir de 50, 60 reais, aquele ovinho menor, né? E a inflação subindo. Fechou março a 0,56 só em março. Só em março. No caso do arroz, ele está ajudando a inflação subir menos, né? Esse é o arroz está subindo menos. Não, óleo de soja no supermercado está de graça. R$6, R$7, não chega a 8 uma garrafinha de óleo. Tem promoção de óleo de soja aí que está a R$4,98 no supermercado. Nossa. É o mais barato do mundo também. Não, vamos jogar pedra nesses fascistas aí. Estão baixando muito o preço. Vamos lá. Tempo e dinheiro. Vamos lá agora. Mercado do feijão com Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, o mercado de feijão essa semana teve leve queda nos indicativos aí, justamente porque está se definindo a segunda safra, né? O clima em si está dentro de uma normalidade na segunda safra. Mercado do feijão nobre, aí, o feijão carioca 9,95, 10 ali, ele está hoje variando na casa dos 250, 290 reais, ele já chegou a pagar 320. Está com valor ainda razoável, né? Mas ele caiu um pouquinho na semana. O pessoal está esperando os supermercadistas agora para reposição. Os supermercadistas estão adiando um pouco as reposições de alimento básico, principalmente, no caso do próprio feijão, porque é que nem eu comecei uma brincadeira do ovo de Páscoa, mas está muito ovo de Páscoa, chocolate, coelho, encalhado nos supermercados, João, e automaticamente eles estão segurando as reposições dos produtos que geralmente giram, para não fazer que o consumidor ele leve mais arroz e feijão para casa e compre menos ovos de Páscoa, né? Porque o ovo de Páscoa dá uma margem boa de lucratividade para o supermercado. E automaticamente o feijão está numa fase de poucos negócios, tanto no carioca como no preto. Carioca comercial aí varia de 210 a 240 reais a saca, não tem muita variação também, uma leve queda na semana, porque a safra está evoluindo, muito feijão já em fase de enchimento de grão. Algumas lavouras nas próximas semanas vão entrar em maturação e colheita. Feijão preto também muito calmo, tem feijão preto na mão do produtor aqui no Paraná, no Centro-Sul. Tem a safra evoluindo, até estava vendo pela manhã aí a lavoura de feijão preto vizinho aqui, está muito bonito o feijão dele, ele está com o grão em fase de enchimento, né? Mais alguns dias vai estar com o grão cheio, provavelmente na virada do mês já começa a colher. E o mercado está sabendo disso, né? O mercado feijão normalmente ele deve se valorizar no segundo semestre. Esses próximos dias é de calmaria, João. Não deve ter muita movimentação. Assim. É momento de calmaria e consumidor levando muito feijão para casa, né? Feijão está no supermercado de 5 a 7 reais, a maioria das marcas nesse momento. A relação de troca do feijão também para o ovo está desfavorável ao feijão, João. Já teve momentos que precisava de mais de uma dúzia de ovos para dar 1 quilo de feijão. Nesse momento, se está dando praticamente, precisa meia dúzia para comprar 1 quilo de feijão. E o normal seria 1 para 1. Então, o feijão também está barato perto do ovo. Tá, vamos engatar agora com os preços do trigo. Gleidson, põe o preço do trigo para a gente fechar a semana, porque o trigo está subindo bem, 3%. Enquanto que o açúcar e o algodão estão no vermelho, o trigo lá nos Estados Unidos subindo 3,32%, 15 pontos, 15 centes de alta no vencimento maio a 5,53, julho 5,68, setembro 5,81, dezembro 6 dólares, 6,02 é o preço do bushel do trigo lá em Chicago, Vlamir. Olha, João, o trigo está voltando o que é, né? Porque ele está com bons fundamentos. A produção de trigo no mundo é menor que o consumo. A produção real da Rússia é menor do que o USA tem apontado. A exportação da Rússia provavelmente vai ser menor do que as 45 milhões de toneladas apontado pelo USDA. Na Rússia se aponta que não terão nem 40 milhões para exportar e automaticamente, com essa calmaria que está acontecendo agora com
com a China, tentando voltar a falar com o cabelo laranja lá. E a China é importadora de trigo, então o mercado do trigo também se animou, né, João? Então, ele tem que se animar porque o povo vai comer mais. E os investidores acreditando que essa fase de 90 dias de prazo aí que o Trump está dando para todo mundo para voltar a negociar, a própria China agora olhando que pode negociar, o que é certo é que todo mundo vai ter tarifa, João. Então, é que nem você comentou no início, o produtor se prepara que vai ter tarifa em cima de insumos, vai ter que pagar mais caro. E é para isso que tem que ter valorização dos grãos, né? E no caso do trigo, é essa valorização alta, boa aí, fechando a melhor semana aí, em 4, 5 semanas. Aí bateu 6 de novo aí no dezembro, né? Tá, agora, para encerrar, vou pedir para o Gleidson Ricardo botar aquela foto da soja, Gleidson, que eu quero perguntar para o Lamir, porque ele já que sabe tudo. Sabia tudo. De onde está saindo essa soja? Qual região, qual estado que tem essa soja aí? Põe no ar, Gleidson, pode botar a foto. Põe a bichinha aí. Cadê? Sumiu a soja, João. Oh, meu Deus, puxa vida, que pena. Bom, desculpe, então fica para a semana. É uma soja maravilhosa, eu não vou dizer de onde é, vou deixar o Vlamir para investigar e dar um palpite dele. Bom, tem algum outro vídeo, Gleidson? Essa daí, põe essa daí. Põe essa soja aí, essa aí. Vlamir, de onde é essa soja? Pode colocar no ar. A segunda possibilidade. Aí do interior de São Paulo, né? Que tinha soja desse tipo esse ano. E tá bonita essa soja ou não? Tá bonita, a soja tá muito bonita. Eu torceria que fosse do Rio Grande do Sul, João, mas a safra gaúcha, ela sofreu muito esse ano. Pois é do Rio Grande do Sul. É de Cacequi, meu amigo, é anexos. Olha que loucura. Passa de novo aí. O Rio Grande do Sul está perdendo soja, sim, mas tem soja boa. Explica pra gente, Vlamir. Olha, é uma soja para mais de 80 sacos, 90 sacos por hectare, pela carga que tem de vagem, o número de plantas, né? Se duvidar, passa até de 100 sacas, dependendo do peso do grão aí que tenha nessa soja. E a gente torce que na próxima safra, todo produtor gaúcho consiga uma safra de soja nesse padrão aí, João. Maravilha, né, cara? Muito bem. Olha aqui, os protestos continuam, vamos ter protestos lá em Passo Fundo, porque abandonaram os produtores gaúchos que perderam de novo nessa safra pela seca, perderam com as enchentes, eles estão abandonados, protestos comandados pelo senador Luiz Carlos Reis, lá em Passo Fundo. Bom, Vlamir, eu vou chamar daqui a pouco, sabe quem? O doutor Barter. Olha, Vlamir do céu, é uma coisa impressionante. Nós estamos com uma audiência qualificada, não é só uma grande audiência, é qualificada. Todas as multinacionais passaram a fazer barter inteligente, Vlamir. É isso aí, João. E o pessoal tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás, a oportunidade de grandes negócios, né? É o novo mundo, né? Que a gente vem comentando desde o começo do ano. Nós estamos numa época diferente. O dinheiro está caro, né? O custo do dinheiro, e o barter é a melhor opção que tem, né? Barter inteligente, principalmente. É aí que o Dr. Barter Lima, o Dr. Lima sabe explicar direitinho como funciona e sabe fazer o pessoal fazer o barter inteligente. Esse Lima é um cara diferenciado. Aliás, aqui só tem gente diferenciada. Mas o Edemir Lima é uma figura iluminada. Daqui a pouco a gente fala com ele. Vlamir Brandalize, bom final de semana. Segunda-feira de volta ao Batente. É isso aí, João Batista. Bom final de semana a todos. E olha o ovo de chocolate. Vai levar arroz ou ovo de chocolate para casa? Eu acho que eu vou comprar arroz. Claro. Bolinho de arroz, que maravilha. Vlamir Brandalize, grande abraço. Bom final de semana a todos aí, o pessoal do estúdio aí, parabéns aí pelo... Eles fizeram um vídeo para mim, João, da minha foto, da minha família, quando eu era criança. Vídeo aí que o Davi fez, fantástico aí, full de bola. Ele transformou uma foto que tem 59 anos de idade num vídeo, João. Temos que mostrar no programa. Cadê a Gleidson? Não tem. Oh, meu Deus. Tá bom. Semana que vem fica aí chamada para ver a foto recuperada pela inteligência artificial da família Brandalize. Segunda-feira, até mais. O meu avô e minha avó se abraçando, João, há 60 anos atrás.
Aí o pessoal é contra a inteligência artificial, não, vai assustar, vai... É isso aí, João Batista. Bom final de semana, até segunda-feira. Tá bom, vou voltar para a Fernanda Custódio, daqui a pouco vamos falar sobre barter inteligente, barter com participação de alta com Edemir Lima, o Dr. Barter já. Fernanda Custódio. É isso aí, João. Bom, enquanto a gente faz a conexão aqui com o Edemir Lima, vamos acompanhar o vídeo do João Batista Olive, gente, chamando para o sorteio das tábuas lá do Clube do Tempo e Dinheiro. Não dá para ficar de fora, a gente vai acompanhar de novo agora. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, então... o Gleidson tá falando aqui, a gente já vai mostrar a tábua, gente, aquela tábua robusta que o João já fez propaganda, a gente já colocou também lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Como é que faz para participar? Vocês vão acompanhar agora, vamos ver? Você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, olha que presentaço estamos trazendo para você. Uma tábua de carne exclusiva do Tempo e Dinheiro para os assinantes do clube. Então, como é que você faz para concorrer a essa tábua de carne? Você que é churrasqueiro de final de semana, olha como ela é poderosa, maciça. Nós temos 5 unidades para sortear para você, de graça. Como é que você faz? Entre no nosso grupo, fale conosco, coloque ali uma mensagem, 3 palavrinhas. Sorteio, tábua do T&D. E você está dentro desse sorteio. Uma semana para você se inscrever. Entre no Fale Conosco, sorteio, tábua, T&D, e você está dentro do concurso para ganhar uma tábua exclusiva do Tempo e Dinheiro. Que presentaço, hein? Para você que é assinante, vocês merecem todo o nosso carinho e respeito e vamos em frente. Vocês viram essa baita oportunidade, né? Já vou voltar com o João Batista Olive, porque ele vai dar o destaque dele, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de barter inteligente, né, João? Sim, antes de falar com o Edemir Lima, eu quero fazer aqui uma relação dos nossos membros do Tempo e Dinheiro lá no YouTube. A nossa geração é o YouTube. Então, você que está lá no YouTube, como na categoria membros, você também é o nosso informante, o nosso repórter. Mande informações sobre como está a sua região em termos de tempo, de dinheiro, enfim, de problemas e soluções que vocês estão enfrentando aí na sua cidade, na sua região. Nos informe. Faça como o Clélio Montini, de São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, dizendo que lá está o céu de brigadeiro hoje, no oeste do Paraná, 22 graus. O Ernils Viro Pinol, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, tempo nublado, querendo chover, e vamos em frente. Fabiana Silveira, nossa amiga da Fernanda, de Piratini, 22 graus. Tempo instável, às vezes chuviscando, às vezes aparece o solzinho, mas está ventando. É o minuano, Fernanda? Bom final de semana com saúde e paz para todos nós, deseja a Fabiana e o seu José Ruiz, de Novo Biratã, lá no norte de Mato Grosso, hoje sem chuva. Norte de Mato Grosso, eu vou para a capital do Mato Grosso, vou para Cuiabá, falar com o Dr. Barter. Edemir Lima no ar. Edemir, muito boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem, meu amigo? Muito bem, muito feliz com a nossa iniciativa, porque assim, o Vlamir, que centraliza tudo, né, também é um outro iluminado, falou assim, vamos falar de barter, presta atenção no Lima, que ele tem uma ideia nova, o barter com derivativos. Falei, o que é isso? Não, você faz a troca e aí a empresa, a revenda, ao outro lado do balcão pode assegurar esse preço lá em Chicago. Se tiver uma alta, você participa. Isso é o barter inteligente. É isso que está acontecendo, né, Edemir? É isso aí, João. Muito bem. Lá no início do nosso trabalho em conjunto, né, João, a gente já falava aí, barter inteligente, a nova realidade no agro brasileiro. E é exatamente isso, né? Se consolidou e a gente está aí muito feliz que o Tempo e Dinheiro fez o seu papel em fortalecer toda a cadeia do agro, em levar ao produtor novas alternativas, novos modelos de negócio. E é aquilo que eu também sempre falo. Novas batalhas, a gente precisa novas armas, né? Não tem como a gente lutar nesse mercado globalizado com uma guerra comercial, que na minha opinião é a guerra por comida, do que com as mesmas ferramentas que em 1980, 1970 a gente utilizava. Precisamos evoluir na comercialização do grão, João Batista. Este é o desafio para toda a cadeia, seja indústria, seja trade, seja distribuição, seja o produtor.
A revenda, a distribuição. Vamos falar dela já já. Mas antes, essa boa notícia para mim, eu fiquei surpreso, porque você tem os seus canais de informação. E aí, todas as multinacionais na venda direta já estão fazendo barter inteligente, o Edemir? É isso aí, João. A gente vem participando de algumas feiras, algumas palestras, alguns eventos, e a gente vem observando a evolução desse modelo de negócio, vem observando que o produtor aderiu à ideia, e faz muito sentido. Vocês viram aí, o Chicago operou abaixo de $10 o bushel, um contrato em novembro, por exemplo. E muito produtor conseguiu viabilizar troca num ambiente deste. Então, imagina, pegando o mercado de clima americano agora, e as oportunidades que vão vir. Não tenho dúvidas que em algum momento o produtor vai se beneficiar. Em relação ao mercado, as pessoas fazendo, João, hoje estou em Cuiabá, mas no início da semana a gente esteve junto em São Paulo, a gente fez uma rodada nas principais multinacionais, principais bancos aí. Você esteve comigo, agradeço a oportunidade. E você viu na prática, viu presencialmente o apetite que essa turma está em levar esse novo modelo de negócio ao produtor. Porque assim, toda a cadeia ganha, toda a cadeia. Isso é muito interessante. E de onde vem o dinheiro? Vem do especulador, daquele cara que especula Chicago, especula câmbio, especula B3. Então, de novo, a gente fica muito feliz em que o produtor ele deu um passo muito importante para uma nova evolução dentro do agro brasileiro. Ele deu um passo muito importante para fortalecer sua atividade, uma atividade que já está viabilizada no Brasil. O agro é forte, é o maior percentual do PIB, mas a gente precisa evoluir. E estou muito satisfeito, João. Pois é, viu, Lima? A gente está falando para o produtor, é uma descoberta, vamos dizer assim. Você faz o barter, faz a troca, por que não a sua revenda, né? A distribuição? Por que não o comprador lá na frente do seu grão não te dá a chance de você participar da alta lá em Chicago, caso ela venha a ter? Né? Porque quando você faz o barter, você travou a baixa. Pronto, não tem mais, não cai mais, você trocou. Agora, aquilo que você trocou, as 10 mil sacas de milho, tarará, que você botou ali, se ela subir, por que você não participa disso? Esse alerta nós fizemos e o pessoal já começou a entrar. Então, assim, não é um alerta contra a revenda, muito pelo contrário, não é um alerta contra a distribuição, muito menos as cooperativas, muito menos as originadoras de grãos. É um conjunto para baratear o prêmio. No conjunto, o prêmio quase que sai de graça. É uma possibilidade, né, Lito? Exatamente. A indústria ela tem ferramentas de acessar um custo mais leve para o produtor, a própria revenda, a distribuição. E aqui, João, a gente fala toda hora que é um ganha-ganha para toda a cadeia. Então, a revenda, a distribuição é a que mais trabalha dentro do processo, é a que mais se expõe dentro do processo. A indústria tem suas proteções e o produtor, apesar de ser o fim de linha, a ponta, ele já tem um número na cabeça dele quantos sacos por hectare ele quer gastar em insumos e ele se protege dessa forma. E a revenda fica no meio, navegando esses dois ambientes. Então, é mais uma ferramenta para a revenda, fazer gestão de risco, alavancar bons negócios. É uma ferramenta para o consultor se diferenciar com o produtor. É uma ferramenta que traz benefícios para todo mundo. Então, é por isso que pegou. E assim, é muito importante que as pessoas entendam que o Lima, que o João, que o programa, seja quem for, ou um vizinho, um amigo, um corretor, ou qualquer alguém do mercado, ninguém está inventando a roda. Apenas usando sabedoria para utilizar as ferramentas existentes no mercado. De novo, são novas batalhas, precisamos de novas armas. Não adianta nós ir para a guerra com as armas que nós tínhamos anteriormente. De novo, o agro evoluiu em toda a cadeia, só falta evoluir na comercialização de grãos. O meu pai é fundador de uma cooperativa no Rio Grande do Sul em 1959, meu pai está com 86 anos e ainda encosta um umbigo no balcão da cooperativa, vender o soja da mesma forma que ele vendia quando era jovem. Então, precisamos mudar isso. Tá. Nós temos aqui na internet, né, no WhatsApp, nós temos um grupo
do Barter Inteligente, liderado pelo Edemir Lima. É um grupo para você entrar e ficar com o Edemir Lima de assessor nesse tipo de comercialização durante um ano. Ele não vai fazer para você, evidentemente, mas ele vai te orientar. Então você entre no nosso grupo do Barter Inteligente na prática e você fica um ano assessorado pelo Lima para você ir lá trocar, como é que faz, e se a revenda não quiser fazer, tem que orientar a revenda, o Lima vai orientar a revenda, vai orientar as cooperativas. Então, entre no nosso grupo do Barter Inteligente na prática, o telefone está aí na sua tela, 199, deixa eu mudar aqui, Lima, 8907 8047, certo? É isso? Deixa eu ver. Isso aí. 199-8907-8047 é o grupo que nós formamos para você ser orientado na troca, no barter. Vai trocar, vai fazer o barter. Aliás, é o jeito de você se financiar, porque com esses juros, pelo amor de Deus. Então você vai se financiar. E por que não participar da alta se houver? Tenha essas informações, tire as suas dúvidas com o Edemir Lima, no nosso Barter Inteligente. Está aí o telefone na sua tela, 199-8907-8047. Combinado assim, Lima? Combinado, João. Um abraço para o Ruiz, que me encontrou lá no Show Safra, em Lucas do Verde. Família Ruiz, uma família tradicional do Mato Grosso. Aí, imensa gratidão em tê-los como amigo. Assim como todos os outros produtores e todas as pessoas que compõem este programa, João. Estamos aí, para cima. Tá bom. Eu tive problemas com a minha câmera. Fernanda Custódia, com você. Bom, a gente vai dar continuidade à edição dessa sexta-feira e agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Preços na tela já atualizados, a gente tem as informações do CEPEA e também do time do HF Brasil, começando hoje pelo leite, referência a fevereiro 2025, em R$ 2,67 o litro em Santa Catarina, o ovo branco, caixa com 30 dúzias, R$ 192,78 na região de Bastos, em São Paulo, a batata, saco de 25 quilos em R$ 46,25 no sul de Minas, o tomate, preço ao produtor, caixa aberta, R$ 131,67 em Venda Nova do Imigrante e também preço ao produtor maçã Fuji, a caixa de 18 quilos em R$ 102 na região de São Joaquim, lá em Santa Catarina. Bom, e hoje a gente vai acompanhar essa reportagem completa do Frederico Olive, falando sobre o dia de campo lá na Fazenda Santa Brígida, lá em Ipameri, no estado de Goiás. E vocês sabem que o nosso assunto agora é integração lavoura, pecuária, floresta, então vamos acompanhar. Estou aqui em Ipameri, interior de Goiás, na Fazenda Santa Brígida, que é referência tecnológica da Embrapa para o sistema ILPF da integração da lavoura, pecuária e floresta. Muito conhecimento de pesquisadores e especialistas sobre esse sistema que está evoluindo cada vez mais, trazendo produtividade e sustentabilidade para a nossa agricultura. Esta aqui foi uma iniciativa que no início ela foi obra da Embrapa, de pesquisadores da Embrapa. Os dias de campo foram a forma que nós encontramos de mostrar a viabilidade, não só técnica, mas também econômica e ambiental do projeto. E um dia como este aqui, onde a gente vê uma fazenda integrada, uma fazenda onde o balanço de carbono, no final das contas, Fred, vai ser nulo. Nós vamos ter áreas que vão emitir, tem outras que vão absorver. No final das contas, o que interessa para o mundo, para a sociedade, é que a unidade produtiva seja neutra. E isto você encontra aqui na Fazenda Santa Brígida. Quando você faz integração lavoura, pecuária, floresta, você tem atividade com remuneração econômica no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Eucalipto entra no longo prazo, o boi entra no médio prazo e a cultura anual, soja, milho, sorgo, outras culturas, é o curto prazo. Então, o agricultor consegue fazer
um fluxo de caixa onde dentro de um ano, quando ele fecha um ciclo, ele tem o resultado. O Brasil é um país que detém mais tecnologias para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, sequestrar carbono. A gente não vê isso em nenhum país tropical ou temperado no mundo. E nós temos muito orgulho de dizer que no Brasil se pratica agricultura e pecuária com sustentabilidade. Quando eu trabalho as forrageiras, eu trago para o sistema agrícola um ganho biológico. Então a biologia do solo melhora muito. E quando eu tenho atividades integradas, eu tenho diversidade de produtos que me dão uma segurança econômica e esses cultivos diversificados me dão uma segurança técnica no campo. Então eu acho que a gente está dentro de um sistema que ainda está progredindo, né? A gente tem achado novas alternativas, mas que tem transformado a agricultura brasileira na mais eficiente do mundo, né? A produtora rural Marise Porto Costa, proprietária aqui da Santa Brígida e também responsável por esse momento tão bonito que a agricultura brasileira vive, que é ter a integração dos sistemas para que a gente seja mais produtivo e sustentável. Há 20 anos atrás, a gente pegou a fazenda destruída. Tinha cupins assim imensos e colados um no outro, não tinha nada de pastagem e eu era uma pecuarista. Eu vou ter que procurar pessoas que tenham esse conhecimento. E veio a Embrapa assim, sem ninguém falar nada, sabe? Quando parece que é Deus que te jogou a Embrapa ali no colo. Fui até a Embrapa, contei o problema, ele rindo assim na minha cara falou assim, isso é muito simples. Eu falei, é? Então me conta. Me conta, porque o pessoal lá não descobriu ainda. Aí ele tira da gaveta, aquela última gaveta, um livro, Integração Lavoura-Pecuária, que eles já tinham pronto e engavetado, para você ter uma ideia. Eu tinha uma informação de primeira linha, tinha o Robertinho para dar sequência, então primeiro tinha a Embrapa, que me deu uma receita, digamos assim, do que fazer. O Roberto implantou e deu sequência nisso aí. Eu não fiz nada sozinha. Você teve um dia maravilhoso aqui recebendo pessoas incríveis do Brasil todo. O que você tem a dizer sobre isso? Amém! Que assim seja, para agora e para sempre. Tá bom. Pessoal, uma conversa franca, divertida e de muito conhecimento com Marise Porto Costa, que há 20 anos implantou o sistema ILPF aqui na sua fazenda Santa Brígida, aqui no interior de Goiás, um sistema que funciona, que dá resultado e que traz sustentabilidade para toda a nossa agricultura. Reportagem incrível. Parabéns, Frederico Olive. Bom, e agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, a gente está falando do vencimento maio 2025, subindo quase 5%, 358,53. Temos todos os vencimentos agora para compartilhar com vocês. Então, maio a 358,05, julho a 353,80, o setembro a 347,85 e o dezembro a 343,10 e o mercado subindo entre 2% e quase 5% na tarde já desta sexta-feira. Preços aqui na Bolsa Brasileira, o maio a 471,30, subindo mais de 1%, e o setembro a 431,60, subindo quase 3% também. Nossa referência para o café robusta lá na Bolsa de Londres em 5.068 dólares por tonelada, mercado subindo 3,5% nesse instante. Bom, para entender essa movimentação, claro que a gente tem a participação agora do Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Volatilidade nas alturas do mercado de café. A arábica ontem abriu com 4% de alta, estourando a tampa da panela, só que fechou com apenas 0,5% no final do pregão. Olha só onde ele foi e onde ele fechou, pessoal. Conilon também subia forte,
e terminou o pregão com um pouco mais de 2% de alta. Apanhou menos do que o Arábica. Mercado a partir daqui, gente, ele tende a ficar assim mesmo, tá? Você pega todos os fundamentos que a gente já tem, coloca numa panela. Junto a isso, você tem mais a briga de tarifa entre Estados Unidos e China, que está mexendo com o mercado como um todo. Junte-se a isso, coloca mais o mercado de clima, que já está começando, pronto, você tem uma salada perfeita para volatilidade alta, certo? No físico, o Arábica segue mais fortalecido que o Conilon, muito por conta da baixa oferta, que a gente já comentou aqui várias vezes. E você vê isso claramente porque os níveis de preço no mercado físico do Arábica caíram, mas caíram um pouco perto da queda que ele teve na bolsa. O Conilon sofreu mais, pessoal. Vale lembrar, ele está com a safra entrando praticamente e vai se agressivar isso em maio. É uma boa safra, então é natural que essa entrada da safra, que é boa, gere uma pressão maior sobre os seus preços, principalmente no mercado físico. Então, vamos acompanhar a partir daqui. Eu desejo a vocês um bom final de semana, um forte abraço e fiquem com Deus. Obrigada, Bruno Lab. Só para reforçar, então, volatilidade também no mercado do café. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Tradicionalmente, sextas-feiras, um dia praticamente marcado pela lentidão, poucos negócios, praticamente também o encerramento dessa primeira quinzena do mês de abril, que até agora tem um balanço positivo. Lá na B3, hoje o mercado oscilou um pouquinho, buscou uma direção, já oscilou dos dois lados, né? Operou dos dois lados, agora em alta no vencimento mais curto, abril, R$ 326, alta de 0,18%, maio, R$ 322,95, 0,17% de alta, o junho a 327,75, 0,08% de queda, julho 331,20, alta de 0,11%. Bom, hoje nós temos direto do CPEA, lá de Piracicaba, o Luiz Gustavo comentando o mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Olá, Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA, e por aqui a gente tem observado um mercado bem movimentado para reposição de gado. O mercado de bezerro e de boi magro nas principais regiões produtoras tem sido bastante movimentado, com muita procura, e muitas vezes os preços também subindo. Apesar dessa alta nos preços da reposição, o mercado do boi gordo continua com estabilidade. A gente tem observado um ritmo de negócios um pouco maior, mais para o final da semana, uma liquidez um pouco mais aquecida, e na quinta-feira o indicador do boi gordo teve uma alta de 0,56%, tá? Chegando aí a 323,80 a arroba. Apesar dessa tendência de estabilidade no preço do boi gordo, a gente tem visto um cenário para carne com osso e para carne desossada de alta. Tá? Colaboradores praticando preços mais altos, com uma demanda na ponta final, né, do consumidor final um pouco mais aquecida. Né? Principalmente considerando aí o período de recebimento de salários, de pagamentos, que tende a melhorar as vendas no atacado e no varejo. No atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada bovina acumulou alta de 2% ao longo da semana, fechando ontem a R$ 22,80 por quilo. Esses aumentos na carcaça, apesar deles indicarem um bom consumo final, uma boa demanda, eles acabam limitando um pouco a competitividade da carne frente às principais concorrentes. Na comparação com o frango inteiro, também no atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada foi R$ 14,04 por quilo mais cara, um aumento aí na semana de 2,1% nessa diferença, induzindo o consumidor, muitas vezes, a procurar essas proteínas mais baratas. Obrigado, Luiz Gustavo. E ainda falando sobre o mercado de reposição, ontem nós entrevistamos Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria, que fez um balanço do mercado como um todo, da recria, da cria, da engorda, dos confinamentos, e ele falou a respeito do mercado de reposição, que até agora já acumula uma alta superior a 40%. Veja o que ele disse ao clube do Teide. Bom, você trouxe um dado muito importante, né, que às vezes passa despercebido em muitos momentos, em muitas análises, né, dessa questão da reposição ter, em relação ao mesmo período do ano passado, já uma valorização de 40%, e não deve parar por aí, é isso?
não deve parar, a gente deve ver um cenário bem mais positivo. A gente já está falando de um boi magro na casa dos R$4.000. Isso deve continuar se valorizando, principalmente porque eles andam juntos ali com a cotação da roupa do boi gordo. Se a gente vê a cotação da roupa do boi gordo subindo, a reposição vem junto. É claro que no finalzinho ali do ano passado, né, a gente pega setembro, outubro, novembro, o boi gordo subiu de uma forma que a reposição não conseguiu acompanhar. Mas como veio a demanda depois, de repente, né, chutando isso para frente, a gente está vendo aí essas categorias de reposição se valorizando mais até do que a cotação da roupa do boi gordo. Em um período até que o boi magro, o ágil frente ao boi gordo era até negativo, a gente vê aí o boi gordo ficou com a roupa mais cara que o boi magro, que é uma coisa que costumeiramente não acontece, né? Uma coisa que, inclusive, até é difícil de ver. A gente viu 3 meses desse cenário. Para quem fez a compra ali do bovinho de reposição, para esticar um pouco mais, para chegar nesse momento e fazer a venda, a rentabilidade é muito positiva. Só que daqui para frente fica um alerta, né? A gente fala, quem trabalha só com a terminação e não faz uma compra muito boa para o período que está transitando aí, saindo da fase de baixo para a fase de alta do ciclo pecuário, talvez a rentabilidade tenha um impacto aí nesse momento. Bom, Fernanda, falamos sobre mercado de reposição, e para encerrar essa edição Tempo e Dinheiro com Pecuária, você sabe que hoje pela manhã teve uma cena inusitada lá em Ribeirão Preto, isso está circulando inclusive nas mídias sociais. Um homem, né, provavelmente o tratador, foi perseguido por um touro, né, um baita de um touro, pelas ruas de Ribeirão Preto. Esse mesmo animal acabou fazendo o quê? Provocando prejuízos num carro de luxo. Olha o trecho desse registro que foi feito por um motorista lá em Ribeirão Preto. Ninguém anda. Nossa Senhora. Meu Deus! Ah, tudo que eu precisava. Isso! Como eu vou explicar que um touro pulou no meu carro? Que prejuízo, hein? Acho que até a genética desse animal aí não vai conseguir pagar o custo da manutenção, consertar esse carro importado lá em Ribeirão Preto. Fernanda Custódio. Impressionante, hein, Sérgio Braga? E não só no carro da frente, mas no carro de trás também, gente. Que perigo. O pessoal até estava correndo ali. Minha nossa. E é uma imagem impressionante para a gente fechar essa semana com muita informação aqui no Tempo e Dinheiro. Sérgio, obrigada mais uma vez pela parceria dessa semana. Segunda-feira a gente volta com mais informações. Quer dar algum recado? Logo mais no Clube, Lúcio Dias falando sobre o mercado do café conosco, explicando o que vem por aí, principalmente com o clima que melhorou bastante nas regiões produtoras. Lúcio Dias falando sobre café. É isso, Fernanda. Obrigada, viu, Sérgio? Então já fica aí já esse alerta, anota na agenda, café agora à tarde com Sérgio Braga e Lúcio Dias. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana. Tchau!